Meu objetivo hoje com vocês, pessoal, é entregar um passo a passo, porque, na minha visão, esse é o melhor tipo de conteúdo, porque você tem clareza do caminho e já pode começar caminhando, mas o que eu vou falar aqui é de princípios narrativos. Os princípios, eles estão aqui para todos, certo? Então, serão 3 passos, os 3 passos principais para construir a autoridade, certo? E se tornar o número 1 no seu nicho. Vocês vão poder inspirar, se conectar com a sua audiência e, claro, vender mais. Antes de eu entregar os passos para vocês, é preciso a gente dar um passo para trás e entender o que é essa palavra autoridade. Ela, ao longo do tempo, algumas pessoas, por mau uso dela, confundiram um pouco o seu significado, mas eu coloquei essa imagem de um trono, porque é exatamente assim que eu vejo a autoridade. Um rei, por exemplo, quando ele senta no trono, dali é o ponto de onde ele toma as decisões e de onde as pessoas olham para ele como algo superior. A gente, para se posicionar como autoridade, precisa construir essa visão da nossa audiência em relação a nós, porque só assim elas vão poder querer aprender alguma coisa com a gente. E é isso que eu vou ensinar vocês a fazer hoje. Ter domínio sobre um nicho. Se você não sentar no trono que é seu, que foi feito para você, o que vai acontecer? Alguém vai ocupar o seu trono. Alguém já teve a sensação de que estava alguém falando alguma coisa que você sempre quis falar, mas não falou? As ideias, elas circulam no ar, elas estão por aí passeando. Então, você recebe uma ideia, se você não coloca em prática, alguém vai colocar em prática. Alguém que captou e foi inteligente para poder colocar operação nisso, vai tomar o seu trono. E é possível até que você se torne o bobo da corte desse reinado, se você não agir. Então, é uma coisa urgente para todos, ter domínio do seu nicho. Então, gente, isso aqui não é uma fórmula, tá? O que eu vou mostrar para vocês é um framework. Até muitas pessoas ensinam fórmulas de storytelling, e eu nunca gostei disso, porque a arte, e contar histórias é uma arte, ela não pode ser enquadrada numa forma. Por isso, eu desenhei a jornada do mentor, que é a forma que eu encontrei de colocar todas essas teorias num framework para poder demonstrar para as pessoas. E o que eu vou mostrar aqui é uma parte dessa jornada, certo? Primeiro passo, tornar-se nobre. Eu estou continuando na analogia do trono, do rei. O trono do digital, ele não é um trono que você chega e pede ele. Você tem que ser reconhecido. Então, o primeiro passo é você se tornar nobre, porque somente a nobreza eleva. E existe uma forma de você acelerar a forma como você se enobrece, que com certeza não é olhando para si. Então, o primeiro passo, ele está muito fundamentado em olhar para o outro. Então, olhar para o seu cliente, olhar para a sua audiência, antes de olhar para si mesmo. A forma mais fácil de você chegar no coração da sua audiência é entendendo qual a dor dela. Quais são as dores? Existem muitas, né? Então, é muito poderoso isso, tá? A primeira vez que eu ouvi falar disso, mudou a forma como eu conto a história muitas vezes. Então, começa a pensar quais são as dores que você vai comunicar. Para trabalhar topo de funil, dor é uma coisa maravilhosa. Entenda, porque depois você vai sanar essa dor, né? Conexão rápida. Eu vou falar de um exemplo de um trabalho que eu fiz. O Al Gore, eu não sei se todo mundo sabe, além de vice-presidente dos Estados Unidos, ele foi a pessoa responsável por popularizar o termo mudança climática. Imagina, isso é uma coisa bem topo de funil, né? Todo mundo conhece. Então, o Al Gore, ele tem depois que ele saiu do escritório lá de vice-presidente, ele criou uma fundação e ele precisa de doações para poder fazer as ações dele. Então, ele fazia um evento anual que chama 24 Hours of Climate Reality, que é 24 horas de realidade climática. E o programa durava 24 horas. Cada hora desse programa, ele contava uma história em um país diferente, que estava precisando melhorar as políticas públicas. E eu que contei a história do Brasil. A dor dele, principal, é que ele precisava de mais recursos. Ele queria contar, o briefing já veio assim, queria contar a história de como a fundação dele
fez uma diferença grande nos povos Munduruku, que é uma tribo indígena que barrou a construção de 9 barragens, né? Aí ele queria contar essa história. A opção mais evidente seria acompanhar os Munduruku, falar de protesto, muita ação, guerra, porrada, tal. Mas eu escolhi uma opção diferente. Então o que é que eu fiz? Eu decidi acompanhar a história desse advogado que estava fazendo uma visita para a tribo indígena pela primeira vez. Ele foi convidado a participar de uma assembleia da tribo indígena que ele ajudou tanto e que ele nem conhecia essas pessoas. Então, essa é a dor do cliente do meu cliente, do cliente do Al Gore, que é o quê? Poxa, eu vejo esse problema, mudança climática, que negócio, a dureza, tal, mas eu não tenho nada para fazer. Eu estou aqui tão longe da floresta, eu estou aqui tão longe dos lugares onde eu posso fazer uma ação, eu não posso ir para o protesto, tal. Então, é exatamente o advogado, sem que ele tomou uma ação. E mesmo sem ter ido lá, sem conhecer, ele fez uma diferença. Então eu contei a história do advogado. E claro que a gente passava pela história dos indígenas também, né? Eu sei, esse é um assunto político, né? Concorde ou não concorde com a intenção do Al Gore, mas entenda a força que tem uma história, uma narrativa, quando você entende o princípio. A gente trabalhou como princípio entender a dor, primeiro do Al Gore, depois do cliente dele. Então é importante mapear essas coisas, porque senão você fica ligando a câmera e não sabe o que falar. Então, assim, isso o meu vídeo preparou, logo depois do meu vídeo, o Al Gore fez o pitch. Então, assim, veja, o Al Gore é uma autoridade no sentido oficial, mas ele não era autoridade em ter uma instituição que salva o mundo, que é o que ele queria demonstrar. Então, até o Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos, precisou trabalhar humildemente na dor do cliente e construir a autoridade. A autoridade, ela não é um passaporte. Ela vale onde é conquistada, não onde é reivindicada. Então, vamos trabalhar a nossa autoridade com o segundo passo. Provar sua nobreza. Certo? Depois que você começar a se tornar nobre, você precisa provar para as pessoas que você é nobre. A gente está aqui na Hotmart, eu vou contar uma história rápida também de como eu fiz isso para um outro cliente, que foi esse senhor aqui, o JP Rezende, CEO fundador da Hotmart. O JP, ele é talvez a principal autoridade de marketing digital do Brasil, do mundo. Então, a Hotmart é a maior empresa de venda de cursos, né, de mentorias e infoprodutos do mundo. Então, veja, é uma baita autoridade. Mas ele decidiu lançar um livro, e um livro de fantasia. Ele não era autoridade em escrever livro de fantasia. A gente precisava mitigar esse risco assim, né? Já mostrar que, entender do início, provar do início que ele era uma pessoa que poderia escrever e que pode escrever um livro bom, e por isso as pessoas devem comprar, que era o objetivo dele, certo? Vou mostrar um trecho do vídeo, apenas a introdução, para vocês entenderem. Prestem atenção nas palavras que são ditas, porque tem toda essa construção logo nos primeiros segundos. O pessoal me vê muito como CEO de multinacional, de empresa de tecnologia e tal, o que de fato eu sou. Mas minha característica principal não é ser o executivo bom de processo, de operação, etc. É ser o cara mais criativo. Sempre gostei de imaginar as coisas e fazer aquilo existir de algum jeito. Acho que a empresa é consequência disso, mas não é a única consequência, né? O meu pai, em 2015, ele imprimiu e me deu esse livrinho que era a história que ele contava pra mim quando eu era criança. E aí eu falei também que eu ia passar essa tradição pra frente. Eu ia fazer os livrinhos para minhas filhas. E eu escrevi 4 livrinhos infantis. E aí depois eu fiquei trabalhando nesse livro de adultos, que é o Entre Ruínas e Reinos. Daqui a pouco a gente vai pro lugar onde vai ser o lançamento do livro. Esse livro foi feito principalmente nas férias ao longo de 10 anos. Aqui é meu home office. Mas eu escrevi bastante do livro aqui. Eu jogava muito RPG quando era mais novo. Esse é o vídeo onde a gente começou. Eu comecei com uma imagem já dele escrevendo, um mistério ali, o que
essa pessoa está escrevendo, quem é que está escrevendo, essa mão e tal. E ele já falando, né? Eu sou conhecido por ser o CEO, tal, por startup, mas o meu papel na startup é muito mais do que isso. E aí eu coloquei uma imagem dele que me chamou a atenção quando eu fui lá gravar. É uma coisa que depois que você conhece o JP, você entende como uma coisa simples, mas não é o que a gente espera de uma pessoa com tanto poder, tá no lançamento do seu livro, carregando as próprias caixas, correndo de um lado para o outro e tal. Então, assim, isso me chamou a atenção e eu captei e coloquei no vídeo, porque é importante também a gente fazer as pessoas gostarem da gente logo no começo. Então, isso é um gesto que me fez gostar mais dele quando eu fui lá e eu senti que as pessoas iam também poder torcer por ele, né? Aí eu faço a imersão para onde ele vai falar do livro e elaborar mais. E aí eu vou tocar aqui o finalzinho do vídeo para vocês entenderem como é que eu amarrei a história no final. O começo e o final é o mais importante de todo o vídeo. O meio é onde a gente quebra a objeção, faz um trabalho assim artesanal, doído assim. Todo filme, se você prestar atenção, o meio é mais, para o roteirista é um pouco mais difícil assim, de prender as pessoas. Mas se você tem um começo e um final forte, já facilita muito. Eu valorizo muito o que meus filhos fazem. Para mim é uma felicidade ver isso acontecendo com meu filho, o lançamento do livro. Então a gente conseguiu, a nossa família conseguiu reunir valores que são perenes, né? Eu não pensava em publicar esse negócio, estava escrevendo mais para mim. Só que aí eu acho que um pouco do espírito empreendedor falou mais alto também, no sentido que me parecia que se eu não publicasse, ficaria meio inacabado assim o negócio, sabe? Tipo, não tinha terminado. Eu gosto de terminar as coisas. Vou fazer mais gente ler, meus amigos pelo menos, eu vou fazer algumas cópias físicas e dar pra eles. Falei, pô, mas se eu já fiz as cópias físicas e dar pra eles, por que eu não coloco isso, né? Aí foi uma coisa, no final, quer saber, eu vou publicar. Tudo que eu fiz que deu certo na minha vida foi fazendo uma coisa que eu gostava, né? Eu também fiz o livro tratando ele como uma das minhas grandes paixões, hobbies, então acho que por aí ele tem uma chance de dar certo, sabe? Espero que vocês comprem o livro, tá? Então, veja, em poucos minutos a gente construiu uma autoridade, né? Provou a realeza dele, a nobreza dele, também nessa área. E aí a gente vai para o terceiro passo, e o terceiro passo é o mais importante. Servir o seu povo. Depois que você se torna nobre, prova a sua nobreza, você já está posicionado. Mas para você permanecer sentado no seu lugar, é preciso você servir. É aí que eu vou contar a história do documentário que esse senhor aqui, vocês conhecem ele? Está mais jovem aí, né? Matheus Carmo, para quem não está reconhecendo. Ele me convidou para fazer o documentário dele e o objetivo dele era um objetivo que eu achei muito instigante. Ele falou para mim assim, é uma pessoa que tem uma autoridade percebida por alguns, mas precisava comunicar, avançar num território. Sendo que ele já queria se posicionar entre os maiores players. Era esse o objetivo, foi assim que ele falou para mim. Eu quero me posicionar entre os grandes players. Aí eu, tá bom, vamos lá. Só tem um jeito. O verdadeiro mentor não teme mostrar suas próprias fragilidades e coloca o seu na reta. Essa frase aí de um grande pensador. Se você olhar os exemplos na ficção, por exemplo, Gandalf, no Senhor dos Anéis, ele coloca o dele na reta. Yoda, mesma coisa. Homem de Ferro, também, mesma coisa. Tony Stark. Davi, como é que ele foi reconhecido? Pela coragem dele de colocar o dele na reta. E agora eu vou falar mais respeitosamente. Pessoa, né, que se sacrificou por todos, Jesus. Tá aí. Isso é um padrão. Então, é isso que a gente deve fazer. Mas como fazer isso de forma acelerada, que era o objetivo do Mateus? Então, no documentário, a forma como a gente construiu o roteiro foi de forma a passar por toda a jornada do mentor em 50 minutos. Você não precisa fazer um documentário e passar por 50 minutos de filme para poder construir isso. Você pode quebrar esses princípios narrativos, essas histórias e colocar no seu conteúdo. Você tem dias infinitos aí, até
no momento de você continuar produzindo conteúdo, você pode construir essa sua autoridade. Logo no início do documentário, eu acho que nem todo mundo assistiu, mas a gente mostra uma cena dele com o pai dele, que é onde a gente mostra a origem da nobreza dele. E se conecta com a dor também, né? Porque a dor dele era um incômodo de o dinheiro não dá para fazer o que ele precisa. Então, essa era a fase inicial do caminho de autoridade dele. E foi aí que ele foi construindo a sua nobreza, pela dificuldade e pelos valores que o pai dele, na simplicidade, ele chega lá e fala: meu filho, quando você chega, o meu coração se enche de alegria, fica preenchido e tal. E também, ao longo do filme, o Mateus prova a sua nobreza, gerando resultado para os alunos. Então, como é que você pode fazer isso, né? Prova social é a melhor forma de provar a sua nobreza. É o resultado que você já gerou. Se você não gerou resultado ainda para outras pessoas, você pode começar mostrando o seu, né? E aí, o momento de servir qual é? O Mateus, ele colocou dele na reta, colocando um desafio no início do documentário que ele não sabia se ele ia cumprir no final. Então, ele se propôs a fazer uma palestra no Fire, lotar essa palestra, se posicionar naquele, tem até o símbolo do palco, né? Assim, ficar no lugar mais alto do marketing digital, entre os grandes players, mas ele não queria só mostrar ele no palco, que é o que muitas pessoas fazem, mas a gente precisa mostrar o caminho que leva até lá, porque como é que a pessoa vai saber o passo a passo? E a gente não sabia como é que ia ser, poderia ser um desastre. Chegou o momento do final do filme, né? Então a gente liga todos esses pontos para a audiência perceber o Mateus nesse lugar mais alto do marketing digital, ele ser reconhecido pelos grandes players, ser reconhecido pela comunidade e ser reconhecido por quem está mais próximo do coração dele também. Que aí a gente faz um ciclo completo de volta para um elemento de similaridade com todos, universal. Assistam, tá? Tá bem legal o documentário. Demonstra bem assim quem é o Mateus, uma pessoa que se importa, que percorreu já esses 3 passos, está nesse momento de servir. É muito bonito ver a forma como ele pensa nas pessoas o tempo todo. Ele atualmente está com espaço mental para isso, 100%. Aí, para vocês ficarem com mais um gostinho de assistir, por gentileza. Disseram que o digital estava morrendo. Disseram que as oportunidades já não eram as mesmas e que o mundo dos 7 dígitos foi herdado por poucos. Lead caro, audiência desconfiada, falsos gurus. Justamente na minha vez, parece que tudo o que aconteceu no pós-pandemia era só um sonho. Depois de ter trabalhado na Hotmart por 3 anos e visto de perto os maiores lançamentos do Brasil, eu larguei tudo para investigar o segredo por trás dos grandes resultados. E sabe o que eu descobri? Uma única alavanca que poucos estão prestando atenção, mas que dá vida a qualquer best-seller. Este é apenas o começo de uma nova era. Bem-vindo ao mundo dos incomodados. Bem-vindo ao mundo dos best-sellers. Oi, Matheus. Valeu. Então, gente, eu não sei quem notou, mas no trailer tem os 3 passos, tá? E aí, gente, para finalizar, eu quero trazer um exemplo máximo disso tudo que eu estou falando, que é esse exemplo aqui. Uma vez os discípulos de Jesus perguntaram para ele: mestre, quem é o maior entre nós? Aí ele falou o quê? Aquele que mais servir. E lavou os pés dos discípulos. O verdadeiro mentor, a verdadeira autoridade, né, é aquela que serve. Então, como você está servindo a sua audiência? Também é uma pergunta para anotar e meditar. Então, servir, essa é a chave para se tornar o maior em qualquer lugar que você ocupar. Conte comigo na sua jornada. Muito grato. Parabéns!